Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui, para a gente bater um papo, para a gente trocar uma ideia. E meus amigos, olha, eu não sei. Ou existem pessoas que são muito inocentes e às vezes não têm a real profundidade de um assunto, ou existem pessoas que gostam de se fazer de cegas, de ingênuas, enfim. Não sei. Eu não sei. E por que eu falo isso? Eu falo isso porque quando um time ele vai bem na temporada, muitas pessoas fecham os olhos para algumas coisas que antes eram muito críticas. E sempre quando nós viemos aqui e colocamos a nossa opinião nos vídeos, eu sempre procuro transparência, responsabilidade com a informação, trazendo fontes, e quando faço críticas, sempre busco ponderar de maneira respeitosa essa crítica, sem ofender, sem abaixar o nível aqui da nossa conversa, do nosso debate, da nossa reflexão, e tentando também observar todos os pontos e todos os lados da moeda, todas as argumentações. E por que eu falo isso? Porque hoje é um daqueles vídeos que eu falo para vocês que a Leila Pereira, ela vive em uma gangorra. E às vezes ela tenta achar um ponto de equilíbrio nessa gangorra. E muitos torcedores palmeirenses, às vezes eles deixam se levar. Eles são iludibriados porque ergue-se algumas cortinas na frente. E eles parecem não enxergar a real situação e não conseguem fazer a real crítica da forma como ela deve ser feita. Então aí algumas pessoas estão falando assim, nossa, a Leila Pereira tomou uma decisão muito acertada em relação ao manifesto que o Palmeiras não assinou. O único clube da Série A que não assinou um manifesto que propõe melhorias no futebol. Vocês sabem que o novo presidente da CBF tá para aparecer aí, tá para ser eleito no final de semana. E os clubes apresentaram um manifesto. E eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui também. E parece que algumas pessoas elas não enxergaram a real, talvez, intenção, articulação política, pessoal, por trás que pode estar acontecendo. Não estou falando que está acontecendo, mas pode estar acontecendo. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje e mais alguns outros assuntos também que a gente tem para falar. Bora lá? Bora lá? Então roda a vinheta. E meus amigos, também não se esqueçam de apoiar os nossos parceiros aqui, ó, do Energia com Desconto. Energia com Desconto é uma empresa que vai ajudar você a reduzir o valor da sua fatura de energia elétrica. Tudo isso de forma gratuita, sem você pagar absolutamente nada. Sua fatura tá caro? Você está recebendo R$ 200 ou mais de fatura de energia elétrica todos os meses? Saiba que você pode ajudar a reduzir essa fatura. E é só você entrar em contato com o pessoal do Energia com Desconto, pelo QR Code ou pelo link fixado nos comentários e bater um papo com eles. É um serviço gratuito, é uma empresa inclusive de um amigo pessoal meu, da minha confiança, fiquem tranquilos, eles vão fazer uma simulação, eles vão explicar como que funciona. E em 10 minutos, esse serviço já pode estar ativo e você já pode trazer economia todos os meses, tá? Não é só um mês, não. Tem gente que tá achando que é em apenas uma fatura, só na fatura seguinte. Não, não, não. É em todas as faturas. Isso ao longo de um ano, 2 anos, 3 anos, galera, pode dar um valor muito, mas muito alto e muito relevante de economia para você. Energia com desconto, galera. Acessa lá. Tamo junto. E meus queridos, vamos lá, vamos lá. Nós iniciamos aí essa introdução falando um pouquinho sobre isso. Eu fiz essa reflexão inicial porque, cara, aqui pode ter pessoas que estejam concordando com o posicionamento da Leila, como eu vi muita gente falando que a Leila é um gênio. Nossa, a Leila é uma gênia. É uma gênia dos negócios. Ela foi a única dirigente que foi meio que na contramão dos clubes, né? Ela não assinou esse manifesto. E o que trazia esse manifesto? Galera, esse manifesto, ele está sendo apresentado por clubes da Série A e da Série B para que algumas propostas de melhorias sejam incrementadas dentro do futebol. Como um novo dirigente, um novo presidente, ele vai assumir, eles querem mostrar esse documento aqui como uma forma de sinalizar
esse dirigente por onde ele pode começar. Ó, o que a gente acha que o futebol tem que mudar. Olha o que os clubes acreditam que nós temos que evoluir estruturalmente, ou às vezes também juridicamente, contabilmente, o nosso futebol. Olha só. Então veja abaixo os pedidos que foram protocolados nesse manifesto, tá? A alteração do processo eleitoral, principalmente no que se refere ao peso dos votos. Obrigatoriedade da participação dos clubes em todas as assembleias gerais da Confederação Brasileira de Futebol. Compromisso da criação da liga e reconhecimento de que as propriedades comerciais da Série A e B pertencem aos clubes, ou seja, mais autonomia para os clubes movimentarem essas marcas, né? A alteração das regras de governança, dando efetivamente poder executivo à Comissão Nacional de Clubes, ou seja, mais representatividade política para os representantes ali dos clubes. Profissionalização da arbitragem, garantindo dedicação exclusiva dos árbitros de Série A e Série B e investimentos em treinamentos permanentes. Calendário do ciclo 2026 a 2030 precisa ser aprovado tanto por Libra quanto por Liga Forte, em conjunto com a CBF, ou seja, você fazer uma calendarização que seja melhor. E também fomento e apoio financeiro especialmente direcionados às séries B, C e D, assim como ao futebol feminino. E por último, e muito importante, estabelecimento de regras de fair play financeiro. Meus amigos, tudo que está nesse manifesto é tudo que a Leila sempre pregou dentro do Palmeiras e do futebol brasileiro. E eu não entendi o porquê dela não assinar. Eu não entendi. Eu não entendi qual a articulação político-pessoal, eu não sei, que está acontecendo por trás disso. Porque tudo que eu falei aqui para vocês é sempre o que o nosso técnico defendeu, que é o calendário do futebol, é sempre o que a nossa dirigente defendeu. Então o que os clubes pedem aqui, e que foi assinado por todos os clubes da Série A, inclusive clubes que têm problemas em questões aí financeiras e tudo mais, assinaram também. Cara, foi tudo que a Leila sempre pregou na sua gestão e nas suas entrevistas, e muitas vezes cutucando equipes rivais, por falta de comprometimento, etc e etc. E agora, por que a Leila ela não vota, ela não coloca a sua assinatura como representante do Palmeiras, como presidente do Palmeiras, nesse manifesto? Ela justifica que o presidente ele não pode entrar sofrendo essa pressão. Ele tem que ter tranquilidade para trabalhar. Mas galera, isso daqui não é pressão. Isso daqui são sugestões para que a gente melhore o nosso futebol, e é um direito nosso. Ele é presidente da CBF, que está sendo eleito agora, só que a CBF já existe há décadas. Há décadas. Então, existe sim uma necessidade de que você tenha o estabelecimento ágil de muitas dessas condutas que estão sendo aqui questionadas, sugeridas e assinadas nesse manifesto que os clubes fizeram. Então, eu não entendo a incoerência da presidente Leila Pereira do Palmeiras. E eu não vou passar pano. E tem muita gente passando pano. Tem muita gente passando pano. Sabe por quê? Sabe por quê? Cara, a Leila, ela é muito esperta. Muito esperta. Ela sabe que os clubes rivais, eles iriam criticar pela não assinatura desse manifesto. Ela sabe que a imprensa iria repercutir isso. Ela sabe que os torcedores rivais iriam repercutir isso. Então o que ela fez? Em uma semana de Copa do Brasil, em uma semana de um jogo importantíssimo contra o Flamengo, ambos os jogos no Allianz Parque, ela colocou ingressos a R$20 no Allianz Parque. Meus amigos, eu não estou brincando. Se você entrar e ver o preço dos valores do ingresso para Palmeiras e Flamengo no domingo, tem ingressos por 20 pila, irmão, dentro do Allianz. E aí coloca nós naquela sinuca de bico. Sabe por quê? Porque nós sempre brigamos aqui por ingressos mais baratos. Mas nós sempre brigamos também
por uma representatividade que exigisse uma profissionalização de arbitragem, de fair play financeiro dentro da Confederação Brasileira de Futebol. Então, em uma mesma semana, ela acerta e acerta muito abaixando os preços dos ingressos, só que ela erra muito quando ela deixa ausente a assinatura da Sociedade Esportiva Palmeiras na sua figura como participante desse manifesto. E ela vai na contramão de todos os clubes e também na contramão das próprias ideologias pregadas por ela em diversas e diversas entrevistas. Eu achei sensacional essa surpresa que ela fez pro jogo de Copa do Brasil e também pro jogo do Flamengo. Ela tá colocando fogo no jogo. Ela quer a torcida ali na pressão. Ela quer a torcida como 12º jogador. Só que às vezes eu paro e penso, será que isso não é uma forma de iludibriar o torcedor palmeirense por causa da não assinatura desse manifesto e por causa às vezes de uma articulação político-pessoal que está acontecendo nos bastidores disso? Afinal, quando você olha o presidente que vai ser eleito pela CBF, ele não tem know-how nenhum de atuação fervorosa dentro do futebol. Quem tem é o pai dele. Além disso, quando você olha pro estado de Roraima, não existem clubes lá na Série A. Ele não tem, assim, sabe, articulação técnica pro cargo. Mas, pelo visto, ele tem uma articulação política muito forte para isso. Então, eu não sei. Eu não sei se ela resolveu não assinar porque ela já enxerga que esse novo presidente, ele pode pressionar a questão dos gramados. Que ele quer a padronização dos gramados. Então, ela não quer pressionar o cara, meio que tipo assim, ó, estamos erguendo a bandeira aqui da boa-fé, não vamos pressionar você, queremos te dar calma para trabalhar, não quero colocar uma panela de pressão em cima de você, eu espero que você lembre disso na hora da questão ali do gramado dos estádios. Quando ela não assinou esse manifesto, eu falei assim, certeza que tem a questão da mudança do gramado aqui, para ela não ter assinado, mas não tem. O manifesto não inclui essa discussão por hora, mas sim discussões muito mais importantes como arbitragem e sua profissionalização e fair play financeiro, que eu considero assim de vitais importâncias. Vital importância. E agora, o torcedor do Palmeiras, o que ele está falando? O que ele mais fala nas redes sociais, o que ele mais comemora é o preço dos ingressos. Ingressos para o jogo do Flamengo partindo de R$20. Quem tem alguns planos sócio-torcedor nem vai pagar nada para estar lá. Ou seja, vamos colocar uma panela de pressão, é um jogo extremamente importante e é aquele negócio, a última impressão é que fica. Depois do jogo vai entrar a data FIFA, o Palmeiras deseja continuar na primeira colocação e tudo tá lindo, tá maravilhoso pro seu torcedor. E enquanto isso, nos bastidores do futebol, ela não assina um manifesto que é extremamente importante. Ou seja, ela acerta por um lado e erra pelo outro. Mas eu penso comigo que isso pode ser uma articulação até proposital. Por que não? É aí que eu falo pra vocês, de algumas pessoas terem a visão um pouco limitada e não conseguirem refletir da maneira adequada. Porque eu sei criticar o que é preciso criticar e eu sei elogiar o que é preciso elogiar. Super elogio o preço dos ingressos reduzidos, ainda mais em um jogo tão importante e tão significativo como esse. Mas critico essa parte da não assinatura de um manifesto que é tão importante para a evolução do nosso futebol. E com esse cara novo no comando, talvez seja a hora de pressionar um pouco, sim, a CBF a tratar o futebol brasileiro da forma que ele merece. Essa é a minha opinião. Beleza? Obviamente que alguns dirigentes de alguns clubes de futebol estão se questionando o porquê da não assinatura do Palmeiras e o porquê o Palmeiras vem entrado na contramão nos últimos dias aí em relação a isso. Eu não sei. Eu não sei por trás das cortinas o que está acontecendo. Se vocês tiverem alguma sugestão ou saber de alguma coisa, coloca aí nos comentários. Tamo junto. Forte abraço a todos. E ó, hoje é dia de Copa do Brasil, hein? Hoje é dia de Copa do Brasil e tem algumas repercussões aí de pós-jogo. Tamo junto.